Fala galera, aqui é a professora Ellen Milene e hoje a gente vai ter a aula de teoria de função quadrática. Você já assistiu ao vídeo anterior onde eu falo de um experimento, de uma aula divertida aí com os alunos? Se não, assista, crie as suas hipóteses e volta para essa aula aqui. Vamos lá então. Função quadrática ou função polinomial do segundo grau. O que nós temos na função quadrática? Uma fórmula onde o y em função de x é ax² mais bx mais c, onde esse a, esse b e esse c são números reais e o a tem que ser diferente de zero. Por quê? Porque se o a for zero, o que vai acontecer é que eu vou ficar com bx mais c, e aí isso pode ser uma função afim, quando o b for diferente de zero, ou ainda uma função constante, se o a e o b forem iguais a zero e eu fico só com aquele c. Ok? Então, para ser função quadrática, o a é diferente de zero. A função quadrática tem um gráfico que se chama parábola. Essa parábola pode ter concavidade para cima, que é esse caso, ou concavidade para baixo, e veja que está destacado aí o c. Esse c é porque se o x for zero, o a, o b somem e só fica o c, que indica então onde é que o gráfico, onde é que a parábola corta o eixo y. Raízes. As raízes de uma função são os valores reais de x para os quais essa função é igual a zero. No caso da função quadrática, veja aí no gráfico. Nós temos que, igualando essa função a zero, em geral a gente pode utilizar resolvendo a fórmula de Bhaskara, ou fatoração, ou some-produto. E o vértice da parábola? A parábola tem um ponto muito importante que se chama vértice. E o vértice, está indicado ali na figura, percebe? Ele pode indicar o mínimo que essa função atinge ou o máximo. E ele é muito importante em muitos exercícios. Muitos exercícios vão perguntar valores que maximizam ou minimizam aquela função. O vértice tem coordenadas x e y, né, já que ele é um ponto do plano cartesiano. O x do vértice é calculado fazendo-se menos b sobre 2a e o y menos delta sobre 4a. Eu prefiro lembrar da fórmula do x-vértice e não confundir as duas. E aí, mas e se eu precisar do y, professora? Pega esse x, substitui na fórmula da função e calcula o y. Porque é muito comum pessoas misturarem uma fórmula com a outra. Então, entre não saber nenhuma das duas direito, é preferível que você lembre só do x, beleza? E quando a gente fala de função quadrática, algumas coisas muito importantes também são o discriminante, as raízes que eu já comentei e a concavidade. Então, observa aqui esse esqueminha para você. Quando o a é positivo, a gente tem então que a concavidade é para cima, e se o a é negativo, a concavidade para baixo. Então, positivo, feliz, sorrisinho. Negativo para baixo, triste, ok? Veja aí. Perceba que o que nós temos aqui são as duas raízes, nos dois casos, né? Concavidade para cima e concavidade para baixo. E por que nós temos duas raízes aqui? Porque o delta é positivo. Sabe o delta? O b ao quadrado menos 4ac? Lá que você aprendeu provavelmente no nono ano? Então, esse delta ele vai se chamar então discriminante. Delta é o nome da letra. E o discriminante vai indicar a quantidade de raízes. Se ele for positivo, então, duas raízes reais distintas. Nesse caso, a gente tem só uma raiz real. E o que acontece quando a gente tem só uma raiz real ou duas raízes reais iguais é quando o delta é igual a zero, porque aí, por exemplo, se você pensar na fórmula de Bhaskara, ao colocar o delta valendo zero, ao fazer mais raiz de delta e menos raiz de delta, você encontra o mesmo valor. Pensa comigo. Se eu já usei o delta positivo, o delta igual a zero, o que resta de possibilidade para o delta? O delta negativo. Quando o delta é negativo, eu vou fazer raiz quadrada de um número negativo que dentro do conjunto dos números reais não existe. Então, nós dizemos aqui que quando o delta é negativo, não possui raiz real. E para fechar esse estudo gráfico aqui da parábola, nós vamos falar do conjunto imagem. O que é o conjunto imagem? É um subconjunto do contradomínio que representa os valores de y que aquele gráfico atingiu. Mais ou menos isso, em poucas palavras, né? Ou os valores de y que foram utilizados naquele gráfico, naquela função. E o que acontece? Quando a parábola tem concavidade para cima, olha aqui comigo. A gente tem o vértice e tudo que está acima. Então, a gente fala aqui, ó, que o conjunto imagem vai do y vértice ao mais infinito. Tudo bem? Porque o vértice indica o mínimo daquela função e ela vai para cima, vai para o infinito. E no caso da concavidade para baixo, o que nós vamos ter? Olha lá,
o conjunto imagem vai do y vértice ao menos infinito. Percebe? Porque agora o y vértice vai indicar o máximo da função. E aí a gente tem esse conceito muito importante que é do máximo e do mínimo. E ele vai estar associado ao vértice. Por isso, lembrar que a fórmula do vértice, pelo menos a do x vértice é menos b sobre 2a, vai ser muito importante para você. Aqui eu coloco um gráfico que eu já coloquei na função afim, só para que... Mas não é de função afim, sim, eu coloquei na aula para poder falar o que não era função afim. Então confere aí se você ainda não assistiu essa aula de função afim. Essa função aqui é a função f de x igual a x quadrado, é a mais chuchuzinha das funções quadráticas porque ela é a mais elementar, né? A gente tem aqui o a valendo 1, o b e o c valendo 0, percebe? O vértice e raiz aqui são a mesma coisa, percebe? E ela ainda é uma função par, porque ela tem simetria em relação ao eixo y. Por falar em simetria, toda vez que a gente tem o gráfico de uma parábola, ele será simétrico em relação ao x do vértice. Quer dizer que o que tiver para cá se espelha para lá também, beleza? Espero que tenha ficado claro. Confira aí toda a nossa playlist de funções para te ajudar a estudar bastante e deixa aí nos comentários se você quer que a gente fale mais um pouquinho de função quadrática ou se a gente já pode ir para os exercícios. Compartilha o vídeo com seus amigos e divulga pra galera. Super beijo!